Era indigesto ouvir que a gente não tinha capacidade energética para implantar as indústrias lá no norte, lá no extremo norte, lá em São Mateus, lá em Pedro Canário, lá em Pinheiros, lá em Conceição da Barra. E isso era muito ruim, isso era muito indigesto, isso incomodava muito, porque o estado do Espírito Santo é relativamente pequeno, é um dos menores estados, geograficamente falando, da federação. E por que não podíamos ter extensão de rede para implementar as plantas industriais da iniciativa privada, tão necessárias para a geração de emprego e renda para os municípios do interior, de forma especial do norte do estado, que consequentemente, os municípios com o IDH piores desse estado. Isso precisava ser quebrado, isso precisava ser desmistificado. E a nossa ousadia, a nossa coragem, e é por isso que eu costumo dizer que eu acredito na política enquanto ferramenta de transformação da sociedade como um todo, mas a política é feita de homens e mulheres. E onde tem homens e mulheres, é preciso que tenha coragem, é preciso que tenha decência, é preciso que tenha ética para que a gente possa alcançar desenvolvimento da sociedade como um todo. Mas eu acredito na boa política, eu acredito na política do diálogo, na política da convergência, na política que busca desenvolvimento. E eu comemoro também a política que vive o Estado do Espírito Santo há mais de uma década, uma política desenvolvimentista. E é por isso que o Estado do Espírito Santo é modelo para o país, porque tem feito uma política maiúscula, o nosso Estado está organizado. E essa boa política, esse modelo de ter fé, de ter otimismo, de acreditar na política, me trouxe para a política, fez com que eu tivesse coragem de entregar a nossa iniciativa privada, as nossas empresas, pequenas empresas, para a família tomar conta, e fez com que eu fizesse uma aventura boa, que é correr risco. Entrar para a vida pública eletiva não é para qualquer pessoa, precisa ter muita coragem. Quem tem uma vida estabilizada, quem tem uma família estruturada, fazer essa aventura positiva precisa ter muita coragem, precisa ter muita estrutura. E graças a Deus, eu me sinto altamente honrado em ter feito esse movimento corajoso, arriscado, mas que tem dado resultado extraordinário, e eu comemoro quando acontece um movimento positivo. E essa é a transformação que a gente vem fazendo. Então, eu estou comemorando aqui mais uma grande planta industrial no norte do estado, que é a Placas do Brasil, lá no município de Pinheiros, que teve uma liderança muito forte do prefeito Antônio da Emater, com o prefeito Fiorotti de Pedro Canário, mas que teve todo o aval dos prefeitos do Prodinorte. Eu não canso de comemorar também a nossa coalizão política, esse consórcio dos municípios, que além de cuidar dos seus municípios, busca sem vaidade, desprovido das vaidades pessoais e dos limites dos seus próprios municípios, busca o desenvolvimento que promove a região como um todo, promove um desenvolvimento integrado e sustentável na região de Jaguaré, de São Mateus, de Conceição da Barra, de Pedro Canário, de Pinheiros, de Boa Esperança e do extremo norte como um todo. E aí eu preciso comemorar muito mais quando a gente agrega valor ao que a gente já produz. Nós temos no estado do Espírito Santo o maior polo moveleiro do país, está no estado do Espírito Santo, está no município de Linhares, município vizinho de São Mateus, um município pujante do norte do estado do Espírito Santo, mas que precisa de buscar, para fomentar esse polo moveleiro, precisa de buscar a matéria-prima, que é o MDF, precisa buscar lá no sul do país, lá em Porto Alegre, precisa de buscar lá no Triângulo Mineiro, que é onde que estão as plantas da indústria de MDF. Portanto, quando a gente anuncia que está fincando uma planta de MDF no norte do estado do Espírito Santo, nós estamos agregando valor à produção que já existe, agregando valor ao polo moveleiro,
e tornando muito mais barato a produção de imóveis no polo de Linhares. Ainda mais, fomentando a possibilidade de novos polos, tenho certeza absoluta que nascerão novas indústrias de imóveis, mais próximo ainda dessa planta que nasceu lá no município de Pinheiros. É muita felicidade de comemorar esse investimento num tempo de crise econômica no nosso país, e eu fiquei muito feliz de que durante todo o evento, toda a cerimônia de lançamento da pedra fundamental, não se ouviu falar em crise, muito ao contrário, ouviu falar num vultuoso investimento anunciado para aquela região, investimentos da ordem de 380 milhões de reais, que tem um capital próprio de 38 empreendedores, 38 empresários capixabas, genuinamente capixabas, 38 empresários que aportam um capital próprio de quase 100 milhões de reais, e óbvio, tem crédito, tem capacidade de endividamento para tomar crédito de mais 200 e poucos milhões e anunciar um investimento de 380 milhões de reais no norte do estado, a geração de emprego imediatamente a partir de agora na construção da fábrica, a geração de mão de obra qualificada pós a construção da fábrica, o fomento de pequenos produtores para fomentar essa indústria. Então, sim, é um anúncio de fundamental importância para o extremo norte do estado do Espírito Santo, sem contar o que isso vai gerar de receita para o município de Pinheiros, para os municípios circunvizinhos, porque toda a produção para alimentar essa indústria está se consolidando em Pinheiros, em Pedro Canário, em Conceição da Barra, em Montanha, em Boa Esperança. Assim, é uma grande alegria comemorar esse investimento para a nossa região. Nós que já estamos comemorando alguns grandes investimentos, como, por exemplo, o investimento da Oxford. Oxford é uma fábrica de porcelana que já está em operação, já está fabricando e já está, inclusive, exportando para outros países. Já saiu o primeiro cargueiro transportando o produto genuinamente mateense, made in São Mateus, pratos, canecas de louça, que estão sendo fabricadas pelas mulheres mateenses. Já são aproximadamente 350 mulheres trabalhando na Oxford em São Mateus. É com grande alegria que faço esse pronunciamento no dia de hoje, aqui nessa Assembleia Legislativa, enaltecendo investimentos num tempo de crise no norte do estado do Espírito Santo. Parece inimaginário, parece que não é verdade, que está acontecendo isso para a nossa região, para o nosso povo, que tanto pedia que nós precisávamos de ter os investimentos da iniciativa privada, do setor da indústria no município de São Mateus e na região como um todo. Região que tem um povo valoroso, região que tem um material humano da melhor qualidade, dos que mais trabalham nesse país, observando que até então o que a gente tinha de maior força econômica e geração de emprego na nossa região era o setor produtivo da agropecuária. São as mãos fortes e calejadas dos nossos trabalhadores e trabalhadoras do campo, produzindo alimento para o Espírito Santo e para o país, de forma diversificada, em grande quantidade, em grande escala. Se a gente for observar tudo que se produz na nossa região, de agricultura, de fruticultura e de pecuária, muito bem distribuído nas terras do norte, é uma avalanche, mas até então era o setor que suportava tudo, e agora nós estamos conseguindo alcançar importantes investimentos e estruturantes investimentos em todo o norte, em Soretama, em São Mateus, em Jaguaré, em Pinheiros. Graças a Deus, precisamos comemorar muito esse novo tempo. Nós estamos vivendo problemas, mas não podemos parar diante dos problemas, não podemos baixar a guarda diante dos problemas. Problemas e crise
o humanismo, a sociedade humana sempre tiveram, desde que o mundo existe, e sempre teremos. Mas é muito melhor observar a nossa capacidade, a nossa força de superar os desafios, de superar as crises, de superar os problemas e chegar lá na frente com resultados positivos. Então eu preciso observar que nós estamos sim diante de um cenário difícil, diante de uma crise hídrica que talvez seja o pior problema do nosso tempo. Mas é um problema que é óbvio, tem muito a ver com a natureza, muito a ver com a natureza. E que nós vamos suplantar esse problema de crise política, de crise econômica, nós superaremos certamente esses problemas. É preciso ter a cabeça erguida e passar organizado por essas crises, porque passando organizado por essas crises, certamente virá o pós-crise, a crise vai passar, e se a gente estiver organizado, nós vamos colher os frutos das oportunidades que a crise gera, oportunidades de investimento. Se nós estamos recebendo uma planta de MDF, automaticamente é uma oportunidade que surgiu dentro da crise. Empreendedores que não ficam lamentando, que não ficam estudando na escola das reclamações, das lamúrias, observaram que o cenário é favorável no Espírito Santo para poder instalar uma indústria de MDF, porque tem aí um setor inteiro moveleiro buscando o MDF fora do Espírito Santo e que é rentável investir nessa indústria de placas de MDF. Então, ao invés de ficar com lamúrias na crise, foram buscar um caminho de fazer um investimento seguro dentro da crise e que eu não tenho dúvida, vão ter resultado extraordinário. Eu quero parabenizar os empreendedores capixabas que tiveram a iniciativa e a coragem. Quero fazer isso na pessoa do Luiz Soares, da família Orlete, da família do Sonerzi, da Alcon, que são empreendedores que se juntaram para poder colocar de pé esse grande, vultuoso investimento na região norte do Espírito Santo. E quero comemorar com todos os meus colegas que puderam estar presente, os que não puderam estar presente, com o governador Paulo Artung, com o senador Ricardo Ferraço, com o deputado federal Jorge Silva, com os prefeitos da região, mas, de forma especial, com toda a sociedade capixaba e com toda a sociedade do norte do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um momento importante dentro da crise, e eu tenho certeza, a hora que passar essa crise, o Espírito Santo estará muito forte. O Espírito Santo será o estado que mais vai desenvolver no pós-crise, porque é o estado que passa mais organizado durante a crise. Quero parabenizar aqui de forma particular o governador Paulo Artung, por identificar que pessoas com essa visão empreendedora, corajosa, com coragem de correr risco, precisa de encontrar mãos amigas no Espírito Santo, que ajuda o investimento a acontecer aqui. Eu estou falando da coragem do governador de estabelecer um incentivo para o investimento no Espírito Santo. É preciso ter coragem, é preciso ter organização, é preciso patrocinar quem tem coragem de fazer isso no estado do Espírito Santo, gerar divisas, gerar emprego, gerar renda aqui no estado. E se não é pelo Investe, pelo Compete, pelos incentivos que o estado do Espírito Santo tem, automaticamente encontrariam isso em outros estados, como São Paulo, como Porto Alegre, como Paraná, como Santa Catarina, e os investimentos não aconteceriam no estado do Espírito Santo. Então precisa dar César o que é de César. Parabéns ao governador Paulo Artung, que consegue fazer essa gestão de forma organizada, de forma qualificada, e consegue atrair investimento para o estado do Espírito Santo. Muito obrigado, tenho dito.